Meus pais pediram para eu deixar meu apartamento, mas continuar pagando o aluguel para que meu irmão, o filho de ouro, pudesse morar lá de graça. Eu, uma jovem de 22 anos, tenho vivido no apartamento extra dos meus pais em um condomínio nos últimos 3 anos, enquanto fazia faculdade em Massachusetts. Meus pais, ambos na casa dos 50 anos, compraram um lugar como um imóvel de investimento há anos, antes de se mudarem para Iowa. Com o passar dos anos, meu pai teimoso teve problemas com todos os inquilinos, deixando o lugar vazio por um tempo. Isso até eu ser admitida no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e ter que me mudar para lá. Meus pais acharam que me deixar morar lá e pagar um aluguel barato enquanto eu estudava seria um bom negócio. Era um acordo bem vantajoso, $1.250 por mês por um bom apartamento de um quarto em uma cidade universitária, com utilidades inclusas. Claro, não era um palácio, mas foi meu pequeno lar longe de casa. Vindo de uma família Amish, minha criação foi bastante rígida, especialmente para mim, como mulher. Meus pais sempre me disseram que o lugar de uma mulher é servir e apoiar os homens em sua vida, não importa o que. Sempre lutei com isso, querendo seguir meu próprio caminho, mas sentindo a constante pressão do dever familiar. Além disso, minha exposição e acesso à tecnologia foram bastante limitados na minha infância, então é um pouco irônico que agora eu esteja estudando biologia computacional e de sistemas. Um pouco sobre minha família: sou a mais nova de 2 filhos e sempre ficou claro que meu irmão Noah, de 27 anos, é o filho de ouro. Ele é o inteligente, o carismático, aquele que nunca está errado aos olhos dos nossos pais, especialmente do meu pai. Enquanto crescíamos, ele tinha o melhor de tudo: roupas, brinquedos, elogios, você nomeia. Se brigássemos, eu sempre era a que acabava punida e era orientada a ser mais acomodativa. Lembro-me de uma vez, quando éramos adolescentes, que economizei minha mesada por meses para comprar um vestido lindo. Mas quando Noah decidiu que queria ir a um show na cidade no mesmo fim de semana, meu pai me fez dar o dinheiro a ele, dizendo que me devolveria, mas nunca o fez. Eu chorei por dias, mas o que eu poderia fazer? As rígidas regras Amish simplesmente nunca se aplicavam a Noah, e eu odiava isso. Acho que foi aí que comecei a querer mais para mim mesma. De qualquer forma, Noah tem levado uma vida luxuosa na cidade nos últimos anos, trabalhando em uma startup de tecnologia em Boston. Mesmo antes de eu me mudar para Massachusetts, ele estava tão perto em termos de distância, mas tão longe ao mesmo tempo. Ele nunca pediu para nos encontrarmos e não somos do tipo de irmãos que ficam em contato por telefonemas ou abraços, então basicamente não somos próximos. Não me importei em não ver meu irmão, apesar de estarmos na mesma cidade. Uma pausa para a opressão da minha infância, mas aqui está a reviravolta: aparentemente, a empresa do Noah quebrou meses atrás e ele não contou a ninguém. Ele esperava se recuperar, mas isso nunca aconteceu. Agora, Noah está sem emprego e sem lugar para morar. Começa o drama: minha mãe me ligou na semana passada, toda apavorada e chorosa, falando sobre como o pobre Noah está passando por um momento difícil e precisa do apoio da família. Eu esperava que ela pedisse para deixar Noah ficar no meu sofá por um tempo até ele se reerguer, o que eu não estava animada, mas família é família, certo? Mas, não, minha mãe tinha uma ideia muito diferente. Ela me disse diretamente que eu precisava sair de casa e encontrar um lugar para morar. Tudo bem, não é surpresa que eles me desloquem pelo filho de ouro, mas aqui está o detalhe: ela disse que eu teria que continuar pagando o aluguel de $1.250 por mês para que o Noah pudesse morar lá no meu lugar. Eles apreciavam a renda extra da casa e não queriam perdê-la, mas ao mesmo tempo ela não queria receber nenhum dinheiro do seu precioso bebê. Eu fiquei chocada e disse algo como: mas, mãe, eu ainda estou na faculdade, não posso arcar com um lugar para mim agora. Mas ela continuou com a carga de culpa, dizendo como eu precisava fazer minha parte pela família e como Noah está passando por uma transição difícil. Eu me senti como se estivesse na zona do crepúsculo. Em que mundo é aceitável expulsar seu filho que está pagando aluguel só para dar uma mordomia ao outro filho? Tentei argumentar dizendo que o Noah é um homem adulto e pode resolver sua própria situação de moradia, mas minha mãe só começou a chorar, dizendo que eu estava abandonando a família em um momento de necessidade. Admitidamente, o aluguel é bastante barato e eu nunca encontraria outro lugar assim. Meu pai também não ajudou muito. Quando liguei para defender minha posição, ele só dizia que sua mãe tem um ponto e que todos precisamos fazer sacrifícios pela família. Então, ele começou a falar sobre como mulher, é meu dever colocar as necessidades do meu irmão antes das minhas, e como eu deveria ser grata pela oportunidade de apoiá-lo. Eu queria gritar: e os sacrifícios que eu fiz? Tenho me esforçado na escola enquanto trabalho meio período para pagar minhas próprias despesas. Onde está o meu desfile? Estou com uma bolsa integral há 2 anos, sem pedir um centavo para mensalidade. É justo dizer que eu nem sempre fui perfeita com aqueles ao meu redor.
Houve momentos em que cedi às exigências dos meus pais apenas para manter a paz, mesmo quando isso ia contra o que eu queria ou precisava, como quando pulei o aniversário da minha melhor amiga para ir a uma reunião de família que eu nem queria comparecer, só porque meu pai dizia que a família vem em primeiro lugar. Não me orgulho disso, mas já desempenhei o papel de filha exemplar mais vezes do que consigo contar. Mas desta vez, algo em mim simplesmente estourou. Talvez tenha sido o estresse das aulas e dos exames que se aproximam, ou talvez eu estivesse finalmente cansada de sempre ser esperada a me colocar em último lugar. Finalmente me firmei e disse a eles que de jeito nenhum eu ia sair de casa e subsidiar o Noah. É como se eu tivesse anunciado que estava indo me juntar ao circo, pela forma como reagiram. Minha mãe desligou na minha cara depois de gritar que eu sou uma filha ingrata e egoísta, e meu pai me enviou uma mensagem longa sobre como estou virando as costas para minha família e minha fé. Estou remoendo isso há dias agora, me sentindo a pior filha e irmã do mundo. Quero dizer, eu entendo que o Noah está em uma situação difícil e quero ajudá-lo, mas estou louca por achar completamente injusto que eles esperem que eu me coloque em dificuldades financeiras só para salvar o filho de ouro deles? E se eu quiser continuar morando aqui por um aluguel barato? São meus pais, é o que deveriam fazer para facilitar minha vida. Sei que o Noah não é uma pessoa ruim, mas ele sempre teve tudo servido em uma bandeja de prata. Não acho que ele realmente entenda o quanto eu precisei trabalhar para conseguir tudo o que tenho, porque ele nunca teve que trabalhar por nada. Ele é um daqueles tipos favorecidos pelo destino, era bonito, sempre se saía bem nas provas mesmo sem estudar, e sua primeira startup depois da graduação foi um sucesso. Aprendeu com sua startup e meus pais sempre o apoiaram, fazendo desculpas e abrindo caminho para ele. É como se eles nem conseguissem ver o quão injustos estão sendo. Admitidamente, o destino fez sua própria justiça. Não vou negar que me senti um pouco feliz quando a startup dele quebrou. Se eles querem deixar o Noah viver no meu apartamento de graça, é prerrogativa deles como donos, mas eu não vou continuar pagando por um teto que nem sequer estou usando. Comecei a procurar quartos baratos para alugar perto do campus, mas as opções são limitadas, já que o semestre está prestes a começar. Estou tentando me manter firme em minhas convicções, mas a culpa está me consumindo. Toda a minha vida fui feita para sentir que minhas necessidades vêm em segundo lugar para os homens da minha família, e é difícil desprogramar isso. Então, caros reditores, por favor, me digam, estou errada por recusar a sair de casa e continuar pagando aluguel para que meu irmão possa morar lá de graça? É aceitável que eu coloque minha própria máscara de oxigênio em primeiro lugar por uma vez, ou estou realmente sendo uma filha egoísta e desobediente, como meus pais dizem? Honestamente, estou questionando tudo agora. Parte de mim quer apenas ceder para manter a paz e não ser a difícil da família, mas uma parte maior de mim está gritando que esta é minha chance de finalmente me defender e parar de ser um tapete. Estou tão cansada de sempre sentir que não sou o suficiente, como se meus sonhos e aspirações sempre fossem secundários em relação aos homens na minha vida. É tão errado querer me colocar em primeiro lugar por uma vez e sentir que minhas necessidades e sentimentos importam? Atualização. Uau, pessoal, vocês incendiaram meu post. Primeiro, quero agradecer a todos que tiraram um tempo para ler e comentar, mesmo aqueles que não concordam comigo. Significa muito sentir que estou sendo ouvida e validada. Eu queria esclarecer algumas coisas que parecem ter causado confusão. Sim, eu sou Amish, mas não estou vivendo atualmente em uma comunidade Amish. Saí quando tinha 18 anos para ir para a faculdade. Conseguir as certificações certas depois de frequentar escolas Amish toda a minha vida foi intenso, que isso é uma história à parte. Mas só porque não estou vivendo o estilo de vida Amish tradicional não significa que esses valores e expectativas não ainda pesam sobre mim. Para quem perguntou se eu sou realmente Amish por usar tecnologia e ir para a faculdade, sim, eu sou Amish, mas, como qualquer cultura, há um espectro de quão estritamente as pessoas aderem aos modos tradicionais. Minha família está no lado mais conservador, mas isso não significa que eu não sou Amish só porque escolhi um caminho diferente. Para aqueles que dizem que eu deveria simplesmente engolir a seco e fazer o que meus pais pedem, porque é isso que as filhas fazem, ou que eu deveria ser grata por eles me deixarem viver lá, por favor, tomem assentos. Eu não sou uma criança, sou uma mulher de 24 anos pagando minhas próprias despesas na faculdade. O fato de meus pais possuírem um apartamento não lhes dá o direito de desestabilizar minha vida por capricho. E para o indivíduo encantador que sugeriu que eu deveria estar animada por ceder meu espaço para meu irmão, porque é uma honra para uma mulher servir aos homens em sua vida, aviso, isso não é o século XIX. As mulheres não são bonecas colocadas na terra para atender aos caprichos dos homens. Meus sonhos e objetivos são tão válidos quanto os do meu irmão. E eu não vou me sacrificar por ele. É engraçado como ninguém parece questionar por que Noah, um homem de 27 anos, não consegue resolver sua própria situação de moradia.
Se as regras fossem invertidas e eu fosse a que precisasse de um lugar para ficar, vocês podem apostar que meus pais me diriam para resolver isso por conta própria. Para aqueles que questionam por que eu mantenho um relacionamento com minha família se eles são tão controladores, não é tão simples. Eles ainda são meus pais e eu os amo, mesmo que eu não concorde sempre com eles. Cortar laços com a família é uma decisão enorme e não a tomo levianamente. Espero que, ao estabelecer limites e me defender, possamos encontrar uma dinâmica mais saudável. Para os felizes que dizem que eu deveria apenas superar isso e que não é um grande problema, é fácil falar isso quando você não está vivendo a situação. Coloque-se no meu lugar por um momento. Imagine ser informado a vida inteira de que suas vontades e necessidades vêm em segundo lugar em relação a todos os outros, especialmente aos homens. Imagine finalmente construir uma vida para si mesma, apenas para ter sua família tentando desestabilizá-la em favor do seu irmão já privilegiado. Não se trata do apartamento, é sobre o princípio da questão. E para o corajoso guerreiro de teclado que me chamou de mimada por não fazer de tudo para acomodar meu irmão, por favor, tome um estádio de assentos. Não é ser mimada esperar respeito e consideração básicos da sua família. Não é ser estragada ter sonhos e ambições próprias. Não estou pedindo tratamento especial, estou pedindo tratamento igual. Alguns de vocês perguntaram por que eu não simplesmente me mudo e deixo meus pais lidarem com o aluguel. Acreditem, eu faria se pudesse, mas vocês já viram o mercado de aluguel em Massachusetts ultimamente? Está brutal. Mesmo com minha bolsa e o trabalho de meio período, estou mal conseguindo me manter. Como eu realmente odeio pedir dinheiro aos meus pais, abrir mão desse aluguel barato significaria ficar na casa de amigos. Não sou o tipo de pessoa que gosta de morar com outras pessoas. Eu entendo que a família deve ajudar uns aos outros, mas passei a minha vida inteira a ser instruída a colocar minhas próprias necessidades em último lugar, e estou cansada disso. Então, não, eu não acho que estou errada por recusar a me arruinar emocional e financeiramente pelo bem do meu irmão. É hora de Noah vestir suas calças de adulto e resolver sua vida, e é hora de meus pais pararem de incentivar seu sentimento de direito às minhas custas. De qualquer forma, obrigada novamente a todos que ofereceram apoio e perspectivas. Isso realmente significa um mundo para mim. Vou manter todos atualizados sobre como as coisas se desenrolam. Desejem-me sorte. Atualização. Olá a todos, estou de volta com outra atualização. Primeiro, quero agradecer imensamente a todas as pessoas que entraram em contato com mensagens de apoio e compartilharam suas próprias histórias de dificuldades familiares. É reconfortante e doloroso saber que não estou sozinha nisso. Para todas as outras filhas que foram feitas para sentir que suas necessidades e sonhos vêm em segundo lugar em relação aos homens em suas vidas, eu vejo vocês, eu escuto vocês e estou com vocês. Seus sentimentos são válidos e vocês merecem ocupar espaço neste mundo. Então, aqui está a situação atual. Apesar das minhas objeções, meus pais foram em frente e disseram ao Noah que ele poderia se mudar para o apartamento. Ele apareceu no último fim de semana com suas coisas e tem ficado no quarto, enquanto eu estou presa no sofá. E eu pago, tudo bem. Eu sei que não deveria pagar, mas o Noah já está aqui e estou cansada dos meus pais ligando para expressar sua decepção comigo. É apenas mudar-se para deixar meu irmão viver lá, e eu agi como se o mundo estivesse desmoronando, palavras deles, não minhas. Mas uma coisa na qual eu não cedi foi em relação à minha moradia. Vou continuar morando lá e pagando o aluguel. Eu nem consigo descrever o quão estressante e desconfortável toda essa situação é. Estou tentando estudar para os exames finais, mas é impossível me concentrar com Noah vagando o dia todo e deixando suas coisas por toda parte. Ele age como se estivesse de férias enquanto eu estou lutando para me manter à tona. A parte pior é que ele não parece ter nenhum senso de urgência em encontrar um novo emprego ou um lugar para viver. Ele só continua dizendo que está resolvendo as coisas e que eu preciso ser mais compreensiva. É como se ele nem percebesse o quanto está perturbando a minha vida. Ele come minha comida, usa meus itens de higiene pessoal e usa minha toalha de rosto no corpo. Enquanto isso, meus pais continuam ligando para verificar como o Noah está e garantir que ele esteja se acomodando. Nunca perguntaram como estou ou se preciso de ajuda. É como se eu fosse invisível para eles. Como se viver com o Noah não fosse estressante o suficiente, voltei para casa depois de um dia particularmente cansativo de aulas e encontrei-o realizando uma sessão de brainstorming improvisada com 2 amigos dele do mundo da tecnologia. Entrei no apartamento e encontrei caixas de pizza e latas de cerveja espalhadas por toda parte, e os 3 reunidos ao redor da mesa de café, gritando uns sobre os outros sobre a próxima grande ideia de aplicativo. Eles mal sequer reconheceram minha presença, quanto mais o desastre que fizeram. Tentei ir para o meu quarto, ou melhor, para o sofá da sala, para descomprimir e começar minha montanha de dever de casa, mas as vozes deles continuavam a atravessar minha cabeça.
Toda vez que achava que estavam terminando, começavam outra rodada de e se a gente fizer isso em Ankara, isso é genial. Depois de 2 horas disso, não aguentei mais. Saí e pedi, por favor, que fizessem menos barulho, pois eu tinha muito que estudar. Eles me olharam como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça, como se o conceito de ser considerado fosse totalmente estranho para eles. O Noah teve a cara de pau de dizer: relaxa, irmã. Estamos trabalhando na próxima grande coisa aqui. Você vai me agradecer quando formos milionários. Eu queria gritar, como se o sucesso hipotético dele de alguma forma justificasse fazer minha vida atual um inferno. Acabei tendo que ir para a biblioteca do campus para conseguir fazer algum trabalho, e quando voltei, eles tinham ido embora, mas a bagunça ficou. Passei a próxima hora limpando migalhas de batata frita esmagadas e derramamentos pegajosos de cerveja, enfurecida o tempo todo. É ruim o suficiente que o Noah se sinta no direito do meu espaço e do apoio da minha família, mas trazer seus amigos irritantes para a mistura e agir como se eu fosse a pessoa irrazoável por querer um pouco de paz e silêncio na minha própria casa é além de irritante. Estou fazendo o melhor para manter a calma e focar nos estudos, mas incidentes como este deixam claro que o Noah não tem respeito por mim ou pelos meus limites. Algo precisa mudar e logo, antes que eu perca completamente a cabeça. Estou tentando manter o pensamento positivo e focar nos estudos, mas está ficando cada vez mais difícil. Estou exausta de dormir no sofá irregular e estressada com como vou pagar o aluguel se tiver que me mudar. Tenho pulado refeições para economizar dinheiro e minhas notas estão começando a cair. Sinto como se estivesse afundando e ninguém percebe. É como se toda a minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo e eu apenas esperasse sorrir e suportar. Há momentos em que eu só quero gritar, chorar ou fugir e nunca mais olhar para trás, mas sei que tenho que me manter forte. Não cheguei até aqui apenas para desistir agora. Assim que terminar a universidade, vou me mudar para longe, muito longe, então continuo me dizendo que isso é temporário, que encontrarei um caminho para sair dessa situação. Mas há alguns dias é difícil ver a luz no fim do túnel. A todos que entraram em contato com palavras de encorajamento ou compartilharam suas próprias histórias de superação de dramas familiares, agradeço de todo o coração. Seu apoio significa mais do que vocês imaginam. Por favor, mantenham-me em seus pensamentos enquanto navego por essa confusão. Voltarei em breve com outra atualização. Até lá, estou apenas levando um dia de cada vez e tentando lembrar do meu próprio valor. Vamos conseguir. Atualização final. Bem, pessoal, já se passaram 2 meses desde minha última atualização. Eu realmente esqueci disso e os exames finais me mantiveram ocupada. Foi uma montanha-russa, mas acho que finalmente consigo ver a luz no fim do túnel. Após minha última atualização, as coisas chegaram ao ponto crítico de uma maneira significativa. Eu estava à beira do desespero com o aproveitamento do Noah e o constante mimo dos meus pais com ele. Estava considerando seriamente implorar a um dos meus amigos para me acolher, mas então aconteceu um milagre. Noah e eu tivemos uma discussão. Tivemos uma grande discussão uma noite sobre ele deixar a louça suja por todo o apartamento. Eu estava tão cansada do seu sentimento de direito e falta de respeito que comecei a chorar, dizendo como a presença dele estava afetando minha saúde mental e minha capacidade de focar nos estudos. E, pela primeira vez, talvez na vida, ele realmente ouviu, de verdade. Ele disse que não fazia ideia de quanto estresse estava me causando e que estava tão envolvido em seus próprios problemas que nem havia considerado como suas ações estavam impactando os outros. Ele se desculpou por aproveitar do meu espaço e da generosidade dos meus pais. Acabamos tendo uma conversa longa e honesta sobre nossa infância e como o favoritismo dos nossos pais nos afetou de maneiras diferentes. Noah admitiu que sempre se sentiu pressionado a ser perfeito e que seu medo de falhar o fazia evitar enfrentar seus problemas de frente. Foi como se um peso tivesse sido tirado de nós dois, finalmente entendendo de onde o outro vinha. Nos abraçamos e concordamos em recomeçar no dia seguinte. Noah ligou para nossos pais e lhes disse que estava se mudando do apartamento e que eles precisavam começar a respeitar meus limites. Ele até ofereceu devolver o aluguel pelo tempo que ficou lá. Eu quase caí de surpresa. Nunca imaginei que veria o dia em que Noah se levantaria contra nossos pais em meu nome. Claro, eles não reagiram bem no começo. Houve muito drama e lágrimas da mãe e um desapontamento estoico do pai, mas, pela primeira vez, Noah e eu apresentamos uma frente unida. Dissemos a eles que o favoritismo explícito e o desrespeito pelas minhas necessidades acabavam ali ou eles arriscavam perder nós dois. Foram algumas semanas tensas, mas acho que a mensagem finalmente entrou. Eles começaram a ligar para me conferir, não apenas para o Noah, e o pai até se desculpou por não considerar mais os meus sentimentos. Não está perfeito, mas é um começo. Quanto ao Noah, ele se mudou para a casa de alguns amigos e está ativamente procurando emprego.
Temos conversado mais, tentando construir um verdadeiro relacionamento de irmãos, não manchado pela influência dos nossos pais. É um trabalho em progresso, mas estou esperançosa. E eu, estou apenas focada em terminar este semestre com sucesso. Passei nos exames finais com louvor e até consegui um estágio de verão. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha própria vida. Sei que minha família ainda tem muito a fazer para romper os velhos padrões e realmente se ver como iguais, mas estou orgulhosa do progresso que fizemos e da maneira como aprendi a me afirmar. A todos que acompanharam essa jornada e ofereceram apoio, agradeço do fundo do meu coração. Suas palavras gentis e conselhos sábios foram uma tábua de salvação para mim. Espero que minha história possa servir de inspiração para outros que enfrentam dificuldades semelhantes e, às minhas colegas mulheres, especialmente aquelas de origens conservadoras, suas vozes importam, suas necessidades importam, vocês importam. Nunca deixem que alguém diga o contrário. Isso não é o fim da minha jornada, mas parece um lindo novo começo. Avante e para cima, meus amigos. Estou torcendo por todos nós.